do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida dessa tua serva, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela disposição do coração dela estar aqui e servir a tua casa, Senhor. Visão de reino, Pai. Ela veio de tão longe, Senhor, mas ela vai anunciar as tuas boas novas. Nós pedimos, Pai, unge os seus lábios, Senhor. Unge os seus ouvidos, para que realmente ela seja sensível à voz do teu Espírito Santo, Pai. Amém, aleluia. Bom dia, amados. Bom dia. Pastor Camilato não gosta de ficar aqui, não. Eu também não gosto, não. Mas para ficar segurando a Bíblia, fica complicado, né? Então eu vou deixar. Eu vou ficar por aqui mesmo. Amadas, para mim é uma honra, é um prazer estar conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Porque nós conhecemos alguns amados aqui, a irmã Rosana já esteve lá em casa, conhecemos muitos irmãos pela internet, e é assim uma honra quando o Senhor nos traz para conhecê-los pessoalmente. Isso é bom demais, né? Trazendo a existência aquilo que já existe. Porque nós temos um ministério há 7 anos na internet, nós estamos em mais de 60 países. Nós já fomos acessados para a glória de Deus. E isso é maravilhoso quando o irmão ou vai na nossa casa, ou nós vamos à casa dele, ou na igreja. É bom porque a gente conhece mais uma parte do corpo de Cristo pessoalmente. Não é verdade? Isso é muito bom. Irmãs, eu quero assim que as irmãs não fiquem tristes, não fiquem pensando assim, mas só tem um pouquinho de gente aqui. Eu sei, Rosana, que você está pensando isso, mas tira esse peso do seu coração. Sabe por quê, amada? Está aqui quem Deus quer que esteja. E não importa, eu falo todos os dias na rádio, de segunda a sexta-feira, eu falo, antigamente, eu falava de frente para a parede. Hoje eu falo de frente para o jardim, você viu, né? Eu não tenho ninguém lá comigo. Mas eu sei que a palavra está chegando, eu sei que a palavra está indo. E não importa quantas estamos aqui, quantas estamos aqui. Deus quer falar conosco nesta manhã. E é vocês que tinham que estar aqui. As que não vieram, deve ter acontecido alguma coisa. Que o Senhor esteja guardando cada uma delas. Não é verdade? Então, vamos aproveitar. Certo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Tu sabes que eu te amo, Senhor, que Tu és a razão da minha existência, Pai, e que eu não sou nada sem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, por algum pecado que eu tenha cometido, por pensamento, por omissão, Senhor. Faça em revista a minha vida, Deus. E, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, eu estava conversando com a Rosana ontem, né? Eu fiquei, desde o dia que a gente recebeu o convite na nossa casa, nós ficamos orando. E aí, eu fiquei orando junto com o pastor Camilato. Depois a Rosana falou, você vai dar uma palavra para as mulheres? Falei, dou sim, claro. E eu não tinha essa palavra, e eu fiquei orando, Deus, e aí? Porque a gente não pode falar, mesmo a gente conhecendo a Bíblia, a gente não pode falar aquilo que a gente quer. A gente tem que falar aquilo que Deus quer. Quando você for falar com uma amiga, com qualquer pessoa, você não fala aquilo que você quer, fale aquilo que Deus está mandando. Porque se você falar o que você quer, você está falando do homem. Mas quando você fala aquilo que Deus quer, Deus que está falando. E aí eu fiquei orando a semana inteira. E nada da palavra vindo. Claro, eu falei para o Rosana, qualquer texto da Bíblia que eu pegar, o Senhor me dá a graça e me ministra pela misericórdia de Deus, porque eu não sou nada. Mas eu não queria isso, eu queria uma palavra de Deus para as meninas dessa igreja. Porque elas são preciosas, elas são super poderosas. Não aquelas 3 da televisão, mas são super poderosas em Deus. Porque só em Cristo, amadas, nós podemos vencer essa ditadura do inferno que tem vindo
ser gordinha, você tem que ser gostosa, você tem que andar bem vestida, você tem que ser poderosa no mundo. Não. Nós temos que ser poderosas em Cristo. Amém. Se você é gordinha, amém. Se você é saudável, amém. Claro que a obesidade traz os seus malefícios. A gente sabe disso. E hoje está todo mundo nessa, não é verdade? É difícil, é complicado. Mas em Deus nós somos mais do que vencedoras. E em Deus nós podemos caminhar, nós podemos emagrecer. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. E eu quero dizer para você uma coisa: pode não ser obesidade igual o meu, mas Deus é contigo e Ele te capacita para todas as coisas. Ele te capacita para você caminhar diariamente nele. E a palavra que Deus me deu está em 1 Coríntios. Eu não vou abrir minha Bíblia, mas porque eu tenho o texto aqui, tá? 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, amadas? Em Cristo nós podemos viver uma vida plena. Tudo que nós fizermos, amada, tudo na nossa vida, da hora que nós levantamos até a hora que nós deitamos, tudo tem que ser para o Senhor. O cuidado da casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido, é tudo fazendo como se fosse para o Senhor. E às vezes a gente esquece um pouco disso. Não é verdade? E Deus quer que nós sejamos completas. Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Então, amados, a nossa vida tem que ser na dependência do Senhor. Colossenses 3,17. Tem que ser na dependência do Senhor. Se não for nessa dependência, não tem jeito. Nós ministramos pastores na internet. Nós ministramos casais na internet. Nós ministramos jovens. Nós ministramos lésbica, homossexuais. E diante de tudo isso que nós temos visto, essas pessoas que temos ministrado no mundo afora, porque a internet não tem essa de só Brasil. Você está ligado no mundo. O blog da igreja aqui está ligado no mundo. Quem acessar vai receber o que está lá dentro. Nós temos visto que todas essas coisas, esses problemas, é por falta de obediência à palavra de Deus. O casamento destruído é falta de obediência ao Senhor. A insubmissão é falta de obediência ao Senhor. O mau relacionamento com os filhos, relacionamento conturbado, é falta de obediência ao Senhor. Todas as coisas passam pela obediência. E o Senhor tem uma ordenança para nós, amadas. E eu não poderia deixar fora essa palavra de jeito nenhum. Como a Rosana fez a introdução aqui, não é bom que o homem viva só. O homem criou todas as coisas. Todos os animais, o Senhor criou e Ele deu nome a todas as coisas. Ele era inteligente, Adão. Ele deu nome a todos os animais, todas as coisas que o Senhor criou, disse: Adão, você dá o nome. Mas chegou uma hora que Adão se entristeceu, porque ele não tinha uma companheira. E aí Deus fez Adão adormecer e tirou da costela e fez a mulher. Amadas, nós somos carne da carne dos nossos maridos. Eu disse para a Rosana ontem: Rosana, quando nós nos casamos, a costela volta para o lugar. O seu marido, o homem que Deus te deu, a princípio pode até não ter sido vontade de Deus, mas é vontade de Deus hoje esse marido que você tem.
Independente da situação de como começou o seu casamento, Deus pode restaurar. Eu não sei se as amadas todas têm marido em Cristo, mas se o seu marido não é de Deus ainda, você tem uma promessa e o Senhor vai cumprir essa promessa na sua vida. Ou toda a sua casa, esse cumprimento virá sobre a sua casa. Que você e a sua casa seria do Senhor. E que o Senhor salvaria você e a sua casa. Eu quero dizer para você, amada, eu não sei se o seu marido é de Cristo ou não, mas se não for, não desista do seu marido. Tem muitas irmãs desistindo do marido porque ele não quer Cristo. Não faça isso. O Senhor disse que as mulheres ganhariam o seu marido pelo testemunho. E muitas de nós, às vezes, não temos sabedoria. E quando nós casamos, a costela voltou para o lugar. A costela do seu marido voltou para o lugar. Você é a costela dele. Não a costela, você está do lado dele, andando com ele, caminhando com ele. Mas assim, é aquela costela que foi tirada, ela voltou para o lugar. E você hoje é a ajudadora do seu marido, a auxiliadora. Você é unha e carne dele. O Senhor disse que o homem e a mulher seriam uma só carne. Mas ser uma só carne, quando a gente pensa no ato sexual. Mas não é só isso, amadas. É uma só carne, da hora que levanta à hora que deita. Porque se você tem um posicionamento no seu casamento e seu marido tem outro, o que acontece? Uma casa dividida não subsiste, não adianta. E o Senhor tem uma ordenança para nós mulheres. Tem para o homem também, é claro. Mas tem uma para nós mulheres. Abre aí Efésios 5, 22 e 24. Antes de Gálatas. Ou entre Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amadas, isso é uma ordenança do Senhor. Eu estive ministrando numa igreja, e aí depois do culto, depois da ministração, aí chegou uma irmã para mim. Ela tinha uns quase 70 anos. Ela é advogada. Ela chegou para mim e disse: pastora, mas acontece, eu sou advogada, eu tenho visto cada coisa. Eu tenho visto homem bater em mulher, eu tenho visto marido fazer tantas coisas ruins com as mulheres. Eu falei para ela: amada, é uma ordenança do Senhor obediência ao marido. Porque, amadas, funciona assim: eu tenho que me submeter ao meu marido como eu me submeto a Cristo. Se eu sou insubmissa ao meu marido, eu sou insubmissa a Cristo. Porque Cristo é o cabeça do meu marido. E o meu marido é o meu cabeça. A palavra aqui está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. O corpo de Cristo. Não só a mãe, mas todos os ministérios existentes na face dessa terra que serve o Senhor. O cabeça é o Cristo. O Cristo, Jesus Cristo. Então o cabeça é Ele. E o Senhor instituiu os nossos maridos como nossa cabeça. Ele é sobre nós. Ele é o sacerdote da nossa casa. Às vezes você pensa assim: mas é tão difícil obedecer e ser submissa. É difícil mesmo, irmãs. Eu estava contando para a Rosana ontem e ela também estava compartilhando comigo.
Mas, amadas, não é os maridos que nós vamos submeter diretamente, é a Cristo primeiro. A consequência de eu ser submissa com meu marido é o fato de eu ser submissa com Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando eu me submeto a Jesus, eu me submeto ao meu marido. É muito mais fácil. Aí alguém lá naquela igreja perguntou para mim assim: ah, mas eu ganho mais do que o meu marido e tal, o que eu faço? Eu falei: olha, amada, você tem que entregar o dinheiro na mão do seu marido. Vocês vão juntos ver o orçamento da casa. Eu não posso, porque eu ganho mais do que o meu marido, gastar o dinheiro por conta. Não é assim que funciona para o Senhor. É submissão em todas as áreas. Por quê? Porque o meu marido é o sacerdote. Amadas, o peso maior está sobre eles. Você sabia que se você não orar, o seu marido vai se virar com Deus? Ele é o sacerdote, ele é o responsável pela sua casa, ele é responsável pela sua vida diante de Deus, ele é responsável pela vida dos seus filhos diante de Deus. A ordenança do Senhor é que o pai, não que a mãe não vai deixar de corrigir, não é isso, mas que o pai corrija os filhos. É o pai que vai ler a Bíblia com os filhos e vai orar com os filhos. Claro que nós também devemos fazer isso, porque a nossa vida hoje é tão atribulada e os nossos maridos trabalham, não é verdade? Mas eu sou ajudadora dele, eu faço junto com ele. Mas diante de Deus é Ele que vai responder. E a maioria dos problemas, o pastor Camilo não cansa de falar isso, e eu também falo, porque aprendi com ele, a maioria dos problemas no casamento é o marido. Não que a gente é boazinha, não, tá? Não é isso não. Mas por quê? Porque, amadas, o marido é o cabeça da casa, ele é o sacerdote. Então, diante de Deus, ele tem que estar orando pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Claro que isso não exime o fato de eu não orar, que aí é uma questão de relacionamento meu com Deus. Porque a oração é um relacionamento com o Senhor. Então, se eu não oro, eu não tenho intimidade com Deus. E o Senhor diz que Jesus vem buscar a sua noiva. E eu sou filho de Deus, sou noiva de Cristo. Não é verdade? E como noiva, como é que eu quero casar com o meu noivo se eu não conheço ele? Quando você foi casar, você namorou o seu marido, não foi? Você conheceu a família, você conviveu com ele antes do casamento, e depois do casamento teve umas surpresas, né? Não é verdade? Porque assim, olha só, casamento é assim, você está aqui, seu marido está aqui, são 5 dedos, você vai fazer essa junção, certo? Cada mão tem um dedo diferente do outro, e essa junção até se encaixe, chegar perfeitamente ao lugar, demora, mas em Cristo Jesus é possível, entendeu, amadas? Só em Cristo. Fora disso não tem jeito. Os dedos vão querer brigar. A gente vai ficar parecendo um cachorro que está cheio de pulga. O que a pulga faz no cachorro? Ela suga, não é verdade? Ela suga, ela tira o sangue. E quando a gente casa, a gente faz isso. A gente vem para o outro com todas as expectativas que a gente tem de sonhos, de um relacionamento que o padrão desse mundo implica aí, que é assim, casou é a felicidade total. Não é isso. Casamento, ele é construído dia a dia. E aí você fica com aquela expectativa de que você encontrou o seu príncipe encantado, e aí você vai casar e os seus problemas acabaram. Graças a Deus, eu e o pastor Camilato, o nosso relacionamento hoje é uma bênção. Mas não foi assim.
Foi difícil, eu era submissa. Eu era terrível. Era com os filhos, com o marido. Mas eu permiti que o Senhor me mudasse. Porque tudo passa pela permissão sua. Se você não deixar, não tem jeito. Deus, Ele é o mais interessado em transformar a nossa vida. Ele é o mais interessado em realizar os nossos sonhos, os anseios do nosso coração. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu me submeta a Ele. E que eu permita que Ele haja na minha vida. E aí a Alda se espelhou no nosso relacionamento. Graças a Deus. Eu não vou dizer assim que ela é frustrada com o casamento, não é isso. Mas ela teve decepções, porque ela achou que o marido dela ia ser igual o pastor Fernando. Ele é bom, é um marido excelente. Só que como nós trabalhamos em casa, porque a rádio fica fora da nossa casa, fica na varanda, nós fechamos, fizemos um estúdio. Então ela achou que o marido dela também ia casar e ia ficar em casa. E aí começa a frustrar. E casamento é assim. Então, amadas, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que aquilo que a gente deseja, os anseios do nosso coração, sejam lançados sobre o nosso marido. Porque senão nós vamos ficar parecendo pulgas em cima de cachorro, querendo sugar. As minhas expectativas e os meus anseios têm que estar em Cristo. É nele. Para tudo. Sabe? Quando você casa com o marido, que ele não é, você tem a expectativa que o seu marido é carinhoso, que o seu marido é daqueles que vai trazer flores, daquele que vai levar café na cama. E ele não faz isso. E aí você fica entristecida, aí você guarda aquele pedacinho de amargura assim no seu coração, porque você ansiava que o seu marido fosse assim e ele não foi, você esperava só daquilo dele e ele não fez. Amada, só tem uma coisa que pode mudar tudo isso: o seu joelho no chão diante do Senhor. Qualquer coisa que você não goste do seu marido, não fale para ele não, você vai arrumar confusão. Eu aprendi isso, olha, eu demorei para aprender. Mas quando você aprende, você vê que você vai em outro nível, entendeu? Porque na realidade, não adianta você falar para o seu marido, com o seu filho é do mesmo jeito, com os seus parentes que você fala de Jesus é do mesmo jeito, com seus amigos de trabalho também é do mesmo jeito. Não adianta. A palavra de Deus diz que nós ganharíamos o nosso marido com o nosso testemunho. Então não adianta eu brigar com ele por qualquer motivo que eu queira que seja do meu jeito. Não vai adiantar, você vai arrumar confusão com ele. Porque às vezes a gente acha que o meu jeito é o certo e às vezes não é. Então quando eu vou a Cristo e lanço sobre ele as minhas ansiedades, as minhas expectativas, o que acontece? Ele vai olhar para mim e dizer: olha, você acha que o seu jeito está certo, né? Mas não é bem assim. Ele começa a trazer mudança em você, porque você foi diante dele buscá-lo para que mude o seu marido. Mas quando você observar, ele está mudando a sua vida, e a sua vida vai ser mudada, e o seu marido vai ver a mudança e vai mudar. Tudo aquilo que você quiser no âmbito de relacionamento com qualquer pessoa que seja, vá a Deus, porque Deus conhece o meu coração. Porque às vezes eu vou com a capa assim de que não, eu que estou certa, não, isso é que está certo, mas às vezes não está. A mudança às vezes é para nós e não tanto para eles. Mas diante daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, eles vão ser transformados, os filhos, o marido. A palavra de Deus diz que nós somos: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Está em 2 Coríntios 3:23. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita com tinta, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, amada, tudo aquilo que eu sou, 2 Coríntios 3:23, então, primeiro, é que eu faço confusão entre o 1 e o 2, e na hora de botar aqui eu troquei. Mas olha só, tudo aquilo que eu preciso e que eu anseio no meu coração vem através da oração, mudança. E nós somos uma carta escrita, nós somos o 5º Evangelho, amadas. É de nossa responsabilidade permitir que o Senhor nos mude em todas as áreas da nossa vida. Porque se nós somos insubmissas aos nossos maridos, nós somos insubmissas a Deus. E isso traz pecado sobre o casamento, traz peso. O marido, a ordenança do Senhor para ele é que ele nos ame como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Você está entendendo? Pastor Camilato prega e diz assim, que o homem ele tem que morrer pela mulher, se necessário for. E é mais pesado para o homem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, você que tem filha menina, a sua filha não vai obedecer ao seu marido, se você for insubmissa. Por que ela não vai obedecer? Porque ela vai ver a maneira que você trata o seu marido. Ela vai ver que você tem desonrado ele. Que você às vezes tem até xingado, misericórdia. Eu espero que isso não tenha no nosso meio, né? Mas, amadas, tem irmãs que estão em Cristo e tem áreas da vida delas que estão em escuridão. Sabe aquela área que a ficha ainda não caiu? E ela maldiz o marido, e ela fala mal do marido para as outras pessoas, e não só do marido, mas dos filhos. Ela maltrata com palavras e até com o olhar. Você está entendendo? Isso é desonra. Isso traz peso para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. E os seus filhos, amados, não pensa que ele vai aprender com a pessoa lá fora, não. Ele vai aprender com o que ele vê dentro de casa. Quando você observar seu filho fazendo alguma coisa e você vê que ele agiu de maneira estranha, assim, foi grosseiro, foi isso, foi aquilo, ele está refletindo você e o seu marido. Não foi com ninguém que ele aprendeu, porque ele viu o pai e a mãe fazendo. E aí a menina não vai ser obediente porque ela vê a mãe fazendo, ela vê que o pai é um bananão. E aí o que acontece? Ela vai procurar para ela, quando ela ficar mocinha, um bananão para ela mandar. É muito sério, amadas. O menino, da mesma forma, vai procurar uma mulher que mande nele. Por quê? Porque o pai está sendo mandado dentro de casa. E isso não pode ser desonra. E aí, você fazendo isso, você não está desonrando só o seu marido, você está desonrando o Senhor. Porque o Senhor tem uma ordenança para nós, para sermos submissas aos nossos maridos. Então, quando eu faço isso, é uma cadeia de desonra. Isso é pecado. Isso é pecado, isso pode nos tirar do céu. Tem pequenas coisas, amadas, que nós fazemos, que a gente acha que isso não nos tira do céu, mas tira sim. Você não tropeça numa pedra grande, não é verdade? São em pedras pequenas. Então são coisas pequenininhas que a gente faz que pode nos mandar para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ela entra, uma espada, ela entra e ela corta dos 2 lados. Essa palavra também é para mim. Não adianta eu pregar, não adianta eu ministrar para mais de 60 ou 90 países, como já tivemos acesso, se eu não for submissa ao pastor Camilato,
que é o meu marido, se eu não for uma mulher obediente a Deus e ao meu marido, se eu não tratar os meus filhos com amor e respeito e carinho que é devido, que a Bíblia diz que tem que ser, porque tem pais que ficam irritando os filhos com coisas bobas, depois não sabe porque os filhos começam a distanciar de casa, e essas coisas podem me tirar do céu e impedir que os meus filhos vá para o céu, porque traz pecado sobre a minha vida e os meus filhos estão vendo e vão ficando tristes. Não quero ir para lugar nenhum, não quero ir para essa igreja, não quero. Minha mãe vai lá todo domingo, está lá todo dia, mas chega em casa é outra. Tipo assim, aqueles filhos que querem morar na igreja, porque os pais são um na igreja e o outro fora. Claro que eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas nós estamos gravando para a internet, né, irmão? Você está entendendo? E aí, amadas, tem coisas pequeníssimas que são pedras de tropeço para a nossa vida e nos fazem cair. E às vezes a gente cai e nem percebe que está no chão e está achando que está em pé. O Senhor Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama, como diz aquela música, Ele nos ama tanto, mesmo nós sendo pecadores, Ele continua nos amando. E Ele vai sempre nos amar. E Ele continua, dia após dia, derramando da sua graça sobre as nossas vidas. A graça do Senhor é derramada, amadas, dia após dia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos. E o que é que nós temos feito com essa graça que é derramada em nossas vidas? Nós temos aproveitado ou nós temos desperdiçado essa graça? Porque a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas em todas as áreas para que ocorra a transformação das nossas vidas, do nosso caráter. Porque, amadas, eu me converti em 92. Eu tenho alguns anos, eu acho, né? Na presença do Senhor. Mas a partir de 92 a 98, 97, é que eu permiti o Senhor começar a mudar o meu caráter. E às vezes a gente está tanto tempo na igreja, eu sei que essa é uma igreja nova, mas se a gente não cuidar, a gente também fica assim. A gente aceita Jesus, aí ocorre uma mudança até aqui, aí a gente fica estacionado aqui nessa mudança. O Senhor diz que nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. E essa mudança, ela tem que fazer toda a diferença para o resto da vida. Então eu não posso ter aceitado Jesus e ter chegado até aqui e ter parado. Não. A mudança é contínua. É dia após dia, é graça sobre graça. Essa graça do Senhor é derramada sobre nós para que haja arrependimento das obras mortas, para que haja um novo nascimento a cada dia diante do Senhor. Eu quero ser reconstruída, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que eu era no passado. Sabe, o meu caráter arrogante, o meu caráter de ira, de desobediência. Quantas de nós, às vezes, amadas, estamos em Cristo 1, 2, 10 anos? Porque de repente você já conheceu o Senhor há alguns anos atrás, mas você ainda tem aquele caráterzinho da serpente e não pode mais fazer parte da sua vida. Ele tem que ser arrancado. Porque quando nós estamos em Cristo, o caráter nosso tem que ser de Cristo. A gente tem que ter todo dia, Senhor, arranca de mim aquelas coisas que precisam ser arrancadas. Arranca pela raiz, Senhor. Porque, amadas, é complicado. Eu sei que nesse tempo que nós vivemos, tudo é muito complicado. Mas se nós estivermos aqui dentro, tudo é possível. Isso aqui é a palavra de Deus. E Jesus nos abriu
um caminho excelente para nós caminharmos. E a palavra de Deus diz que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é nesse caminho que nós temos que caminhar. E temos que caminhar reto, porque Jesus corta reto, não tem negociado. Amado, os meus pensamentos têm que ser a respeito de Cristo. Os meus sonhos têm que estar ligados em Cristo. Tudo que eu sou tem que ser na dependência de Cristo. Senão não adianta. Não tem jeito. Senão vira desonra, desobediência. Toda essa ditadura que vem sobre nós, se não for em Cristo, não é possível. Não tem jeito. Só Ele pode nos capacitar para viver esses dias que vivemos hoje. Porque se você olha para a televisão, o que você vê? Só desgraça. Se você olhar à sua volta, você vai ver o tanto de pessoas que estão assim, com os casamentos destruídos, os relacionamentos se acabando. E você não pode ser igual a eles. Porque você está em Cristo, você está vivendo uma vida de abundância, e essa vida começa a partir do momento que você aceitou em Cristo. Mas essa vida de abundância, ela só vem se você permitir que o Senhor transforme a sua vida, o seu caráter. Não tem jeito. Porque sem essa transformação, amadas, você vai ter um casamento, misericórdia, igual a pessoa lá de fora. Eu quero falar de algo aqui bem rapidinho. O nosso casamento, ele é construído dia após dia. O relacionamento com os nossos filhos também é da mesma forma. Mas o relacionamento com o nosso marido, ele tem que ser todos os dias. É como tem que ser regado. E com esse trabalho diário nosso, eu estava falando com a Rosana que um dos problemas nossos, especialmente meu, é que agora a gente começou uma pequena TV também no nosso site. Então assim, sou eu que filmo, sou eu que edito, eu que cuido da casa. Graças a Deus, o pastor Caminato passa o pano, passa a vassoura para mim. Mas você já viu, né? Homem é diferente, né? Mas é bênção. Mas assim, é muito trabalho. Eu creio que todas nós temos muito trabalho. Eu tenho o Gabriel já de 11 anos, eu não preciso cuidar tanto. Eu preciso dar banho, eu preciso dar comida. Mas quem tem filho pequeno, os filhos consomem. Os filhos, depois de grande, também consomem. Não adianta, eles consomem a vida inteira, gente. Não é verdade? Eu sei, porque a Alda, casada, ela ainda me consome ainda. Mas assim, nós temos que ter um tempo com os nossos maridos, amados, especialmente as meninas que têm filhos pequenos. Uma vez por semana, tire um tempo com o seu marido. Não estou falando de fazer amor não, tá? Fazer amor, a gente tem que fazer amor sempre. Sempre que tiver vontade, e é necessário, porque nós não podemos defraudar o nosso marido, nem ele a nós. Você está entendendo? Eu estou falando assim, tirar um tempo para você. Nem que foi na esquina comer, tomar um refrigerante com ele. Porque não sobra tempo. Lá em casa, eu e o pastor Camilo trabalhamos praticamente em casa. Mas ele levanta de manhã, manda o Gabriel para a escola, 5h30, e aí ele vem orar, aí ele vem e fica ali orando, estudando a palavra, porque todo dia ele tem uma palavra, e aí ele vai para a rádio. Quando eu levanto, ele já está na rádio. É na varanda, mas eu não vou lá, porque eu estou ocupada aqui dentro. Aí eu termino de fazer almoço, ele acaba o horário dele, aí ele vem, almoça, a gente almoça junto, aí eu vou lavar a louça, e aí tomo um banho, vou mexer no computador,
para terminar, finalizar algum trabalho. Aí dá meu horário de 3 horas, eu entro. Aí eu saio 6 horas, aí ele entra, porque tem discipulado à noite, na segunda-feira. Na terça a gente não tem nada, mas na terça tem um discipulado, na quarta que a gente não tem nada. Aí na quinta vai ter um outro discipulado, depois tem na sexta o culto online, direto da nossa casa. E assim a semana inteira, quando você vê, você não sentou com a pessoa para conversar, e aí, tudo bem e tal, vamos dar uma voltinha e tal. E isso, amada, traz desgaste para a gente e para eles. Porque a mulher, especialmente para a gente, porque a gente gosta muito de ser tocada, não é verdade? De ter um abraço. Às vezes a gente está junto o tempo inteiro, mas não dá um abraço, não dá um beijinho, um selinho sequer. E a gente está convivendo e está achando que está tudo bem, porque a gente não brigou naquela semana, porque a gente não foi áspero um com o outro. Mas não é só isso, é um relacionamento contínuo. O pastor, teve um pastor que pegou assim, o pastor Camilato pegou isso para ele. O homem é um fusquinha. Só tem 2 botões, liga e desliga. A mulher é um boi. Você já entrou na cabine de um avião? Se o marido chegar de tarde e apertar o botão errado, o que acontece? Foi para o espaço, não é verdade? Eles sofrem mais com a gente. Porque a gente é diferente. O negócio deles é olhar. Olhou, tá bom demais. Né? Não é verdade? Fica aceso na hora. A gente não, a gente é o toque. E esse toque, ele tem que começar pela manhã. Porque senão chega de noite, o botão vai ser apertado errado. E aí qualquer coisinha, até o olhar atravessado, pronto, acabou. Mas isso acontece por quê? Porque a gente não está tendo relacionamento íntimo, não de sexual, não na área de relacionamento íntimo sexual do meu marido, começa na hora que eu levanto. Porque senão não vai funcionar lá no quarto. Então é necessário que nós tenhamos um tempo com ele, uma vez na semana, para que nós possamos ter esse tempo sozinhos, sem interferência do telefone, dos filhos, até dos amigos, das visitas. É necessário ter um tempo, nós dois, porque senão o nosso relacionamento começa a desgastar, e a gente vai ficando cansada. Aí qualquer coisinha fica irritada, porque a gente pensa assim, mas ele deu atenção para os filhos, ele deu atenção para isso, ele deu atenção para aquilo. Agora no café da manhã nós sentamos perto da porta que dá para a cozinha lá no hotel. Foi muito interessante. E a gente estava sentada e as meninas conversando na cozinha. Aí o barman, que serve lá o café, chegou e falou assim, cala a boca que o pessoal está ouvindo a conversa. Ela virou para assim, mas em casa eu não tenho com quem conversar. O meu marido chega em casa, ele vai para a televisão. Quando ele não está na televisão, ele está na internet, no computador. E essa tem sido uma realidade. Mas não só no lar, na vida daquela mulher, às vezes na nossa. É tanta tecnologia, tanta coisa, que às vezes nós mulheres, como a Rosana disse, nós temos necessidade de falar, não é verdade? Você quer compartilhar aquilo que está no seu coração, ou com a amiga, ou com o marido, especialmente com o marido, porque ele é só aquela metade. E aí, o que acontece? Aí o marido chega ocupado, cansado, aí ou vai ler um jornal, ou vai assistir um jornal, ou vai na internet resolver alguma coisa. Então é necessário, amados, nós sabemos que esse tempo está muito corrido das nossas vidas, então a gente tem que pelo menos um dia da semana tirar para os dois. Não o dia inteiro, não. Uma noite, claro que seria ótimo o dia inteiro, né? Ir para o hotel, ficar lá, conversa, toma café, mas isso não é possível a todas, né? Mas a gente tem que ter esse tempo com o Senhor e com os nossos maridos. Porque quando eu tenho um tempo com o marido, eu também tenho um tempo com Deus. E a intimidade com o Senhor é diária. Totalmente diárias.
Por quê? Todo dia eu levanto de manhã, eu tomo café, depois eu almoço, depois eu lancho à tarde, depois eu janto. Talvez nem todas façam todas as refeições, não é verdade? Mas o seu corpo está sendo enchido de substâncias que ele precisa, da necessidade que você tem de alimentação diária. Da mesma maneira o seu espiritual. Se você não se alimentar diariamente da palavra de Deus, se você não tiver um relacionamento de oração com o Senhor, porque oração é conversar com o Senhor, só que não é um relacionamento só seu, Ele também fala. Ele fala através da palavra dele, e Ele fala audivelmente, porque Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não tem variação. Eu conheço pessoas que Deus fala audivelmente, como falava com Moisés, como falava com Abraão. E Ele faz isso com quem Ele quer. Nossa, eu queria muito isso. Quem não quer, né? Ouvir Deus falando com ele assim, audivelmente. Mas Ele age da maneira que Ele quer com cada um. Mas isso, eu tenho que ir diante dele. E eu tenho que esperar Ele falar comigo. Ele pode falar através da Bíblia, porque essas letrinhas que está escrito aqui, se não tiver revelação disso, não adianta não. Não traz mudança. Porque eu saber toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse e não viver a revelação dessa palavra na minha vida, não traz transformação nenhuma. É a revelação que traz transformação sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre os nossos relacionamentos. Então, amadas, eu deixo para vocês 2 versículos nessa manhã. Filipenses 4, de 7 a 9. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 7 a 9. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso é Paulo escrevendo, fazei, e o Deus de paz será convosco. E Colossenses 2, 6, 8 diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados, Colossenses 2, 6, 8, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Amadas, a nossa regra de fé e prática está aqui dentro. Tudo que eu falei aqui, se não estiver aqui dentro, vocês joguem fora, porque não tem valor nenhum se não tiver a palavra de Deus. Não tem valor. Todas aqui são do Senhor. Glória a Deus. Eu queria te convidar para a gente estar orando. Se você não tem sido uma mulher submissa ao Senhor,
se você não tem sido uma mulher submissa ao seu marido, se você tem desonrado o seu marido com palavras, com ações, com pensamentos, eu quero que você, só não precisa vir aqui na frente não, eu quero que você peça perdão ao Senhor, porque, amadas, isso pode te levar para o inferno. Eu não posso fazer nada por você, mas o Senhor pode. Vamos orar? Ó Pai, Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor, faça revista no nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos ser mulher segundo o seu coração, Deus. Pai, às vezes nós tentamos tanto ser mulheres segundo o seu coração, mas, Pai, sem rendição ao Senhor não tem como. É através da rendição, Senhor, que o Senhor pode nos corrigir, que o Senhor pode mudar, Senhor, a nossa meta, a nossa rota, Senhor. Pai, nos perdoa, Deus, se nós temos feito algo contra os nossos maridos, contra os nossos filhos, contra nós mesmos, Senhor. Porque às vezes, Senhor, nós temos conceitos e pensamentos a nosso respeito e achamos que aquilo é bom, mas veio do Senhor, Pai. O Senhor disse que nós somos as meninas dos seus olhos. O Senhor disse que nós somos preciosas diante do Senhor, que nós somos mulheres virtuosas, que nós somos auxiliadores dos nossos maridos, Senhor. Pai, nos perdoe se nós não temos sido até hoje, Pai. Nós queremos agora nos arrepender, ó Pai, daquilo que temos feito que não tem agradado ao seu coração. Porque, Pai, toda a nossa existência passa pelo Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos tornar mulheres sábias, cheias de entendimento vindo do seu trono, cheias de discernimento vindo do Senhor, cheia da revelação da tua palavra, para que haja transformação em nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, nos nossos netos. Ó Deus, que a nossa geração seja transformada através da submissão ao Senhor e, consequentemente, sendo submissa aos nossos maridos. O Pai nos ensina a caminhar em Ti diariamente, Senhor. Senhor, fica conosco. Nós te amamos. Nós amamos o Senhor, nosso noivo amado, a quem ansiamos. Nos ensina a ter intimidade contigo, Senhor. Deus, arranca de nós tudo aquilo que tem nos separado do Senhor. Tudo aquilo que ainda pertence ao caráter da serpente que há em nós, Pai. Arranca, Deus. Aquilo que não pode ser arrancado, Senhor, traz sobre as nossas vidas para que